Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Que privilégio é ter cada um de vocês aqui esta manhã, para juntos nós separarmos um tempo de louvor, um tempo onde nós vamos ouvir da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero te incentivar a compartilhar o link desta mensagem com algumas pessoas. Compartilhe com a sua lista de contatos, que eu tenho certeza que Deus irá abençoar cada um deles. Eu quero pedir para você manter um texto bíblico próximo a você, seja o texto impresso, no livro ou também em seu celular. Nós vamos iniciar lendo o livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 10. A palavra do Senhor, ela diz assim: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que nesta manhã nós possamos ser revigorados pela alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar, agradecer ao Senhor, porque a cada dia nós podemos ter essa certeza que a nossa alegria vem do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esta manhã. Muito obrigado por mais este encontro, Pai, aqui mesmo online, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, receba o nosso louvor, edifique as nossas casas, ó Deus, em nome de Jesus. Revigora os nossos corações, a sua alegria em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor juntos.
Que bom é louvar ao Senhor. Muito obrigado aos nossos irmãos da nossa equipe de louvor. Eu espero muito que em breve nós possamos estar juntos celebrando ao Senhor. Que saudade que eu estou de todos vocês. Mas glória a Deus que nesse tempo nós temos também a tecnologia que colabora para que possamos estar juntos aqui todos os domingos. Que Deus abençoe a sua casa. Vocês não estão sozinhos. Caso você precise de algum auxílio, seja de uma oração, de uma conversa, ou se você tem passado alguma necessidade, entre em contato conosco. Está aqui os dados do nosso site, das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp. Nós estamos à disposição de vocês. Não deixe também de contribuir. Você, membro da nossa igreja, que tem participado conosco, as suas contribuições têm possibilitado ajudar muitas pessoas e o crescimento do nosso trabalho também. Então, se você deseja colaborar, está aqui os dados da nossa conta. E se você deseja fazer uma oferta específica para alguém que está precisando de algum auxílio, alguma ajuda, você quer destinar parte das suas doações em específico para isso, você pode também fazer o depósito, enviar o comprovante via WhatsApp. Nós vamos destinar este recurso especificamente para o auxílio de algumas pessoas. Boa parte dos nossos recursos já tem sido destinado para isso. Como nós estamos vendo famílias, pessoas sendo abençoadas. Todas as semanas eu recebo recados do nosso grupo de auxílio, das pessoas que estão aí captando essas pessoas, entrando em contato com essas pessoas que estão precisando. Eles mandam fotos e como nós estamos vendo pessoas sendo ajudadas neste tempo, e você faz parte disso com as suas contribuições. Nós separamos um tempo de oração e hoje eu quero orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por algum processo de enfermidade, lutando com alguma doença. Nós temos alguns irmãos em nossa igreja ou pessoas próximas dos irmãos da nossa igreja que estão passando por alguns desses momentos difíceis, mas que nós rogamos a Deus para que a paz, para que o consolo, para que a força, para que a alegria do Senhor esteja com esses irmãos. Tire um tempo de oração. Se você lembra o nome de algum desses irmãos, faça isso, ore em específico pela vida deles. Eu vou orar em alguns instantes. Senhor,
quantas pessoas, Pai, amigos, pessoas queridas, pessoas do nosso coração, têm passado por momentos difíceis, ó Pai, em sua saúde, lidando com alguma enfermidade, ó Deus. Deus, nós rogamos ao Senhor por esses irmãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria para os médicos que estão conduzindo os tratamentos, ó Pai, neste processo tão difícil, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, confortando a família, trazendo paz, segurança, alegria, e para aqueles que estão enfrentando este momento, ó Pai, que a doce presença do Teu Espírito esteja com cada um deles, fortalecendo a sua saúde, fortalecendo os seus corações, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada uma dessas pessoas queridas, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos, na certeza, Deus, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor está trabalhando na vida desses irmãos e dessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Fique mais um tempo conosco, que Deus te abençoe nesta mensagem. Durante esse mês nós estamos na série de mensagens Alegria, o desafio do contentamento. E nesse tempo de tantas lutas e dificuldades que nós estamos passando, como é importante nós falarmos de uma alegria verdadeira, alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Que durante este mês, através dessa série de mensagens, você possa descobrir essa alegria que vem do Senhor. Eu quero começar esta manhã fazendo uma pergunta para você. O que somos capazes de fazer para ter alegria? O que você é capaz de fazer para ter um momento de satisfação, um momento de contentamento? E quando nós olhamos para a nossa cultura, uma cultura tão influenciada pelo hedonismo que significa hedon, que significa prazer, e ismo, que significa doutrina. Uma geração influenciada pela doutrina do prazer, por essa busca insaciável por um momento de contentamento, por um momento de prazer, por um momento de alegria. E quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa cultura, muitas vezes nós ficamos assustados com o que as pessoas são capazes de fazer para obter esta alegria. O que as pessoas são capazes de fazer com o próximo e muitas vezes prejudicando o próximo. O que as pessoas são capazes de fazer com a sua família. O que as pessoas são capazes de fazer com o seu corpo. Para obter alguns segundos, alguns minutos de prazer, de contentamento e de alegria.
O fato é que nós vivemos nessa busca. Essa busca que quando nós olhamos para nós, simplesmente reconhecemos que somos insaciáveis. Porque vivemos numa busca constante por algo. E muitas vezes quando nós encontramos aquilo, nós reconhecemos que naquilo não era suficiente e nós queremos algo a mais ainda, para que a nossa alegria, para que o nosso anseio por estes momentos, eles possam ser saciados. Schopenhauer, ele falando sobre isso, ele diz algo muito interessante. Veja comigo. O panorama mais amplo mostra-nos a dor e o tédio como os dois inimigos da felicidade humana. Observa-se ainda, à medida que conseguimos afastar-nos de um, mais nos aproximamos do outro e vice-versa. A dor e o tédio. Quando nós sentimos a falta de algo, passamos por um momento de dificuldade, ansiamos por obter algo para que possa saciar o nosso contentamento, a nossa alegria. Ou senão, quando conquistamos, nos encontramos num estado de tédio. O que Schopenhauer está dizendo é que, de fato, ele está reconhecendo que o homem ele é insaciável. E quando nós fazemos uma análise sincera de nós mesmos, reconhecemos que somos insaciáveis em nossa busca por alegria. Ao responder à pergunta, o que somos capazes de fazer para ter alegria, podemos nos deparar com um ser humano perverso e desesperado. Quando nós, com sinceridade, paramos para responder esta pergunta sobre o que somos capazes de fazer, ou quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vamos encontrar muitas vezes um homem perverso, um ser humano desesperado. E como que isso influencia as nossas relações. A busca insaciável por alegria afeta as nossas relações, afeta a nossa família. Como, por exemplo, quando nós temos um desequilíbrio na relação marido e mulher, quando um deseja obter uma alegria, um contentamento e aquilo está em desacordo com o outro. E aí nós vamos ver, às vezes, sobrepondo o outro, tratando de forma ruim o outro, ou como que isso pode acontecer na relação pai e filho. Quando o filho quer algo que ele entende que ele precisa para a sua alegria, para a sua realização, mas aquilo não está no alcance dos pais. Nós temos uma crise dentro da família. Como que isso afeta a nossa relação no trabalho? Quando nós buscamos um trabalho que nos faça feliz, um trabalho que nos realize, um trabalho que nos deixa sempre contente. Esse é o retrato dessa geração, quando nós falamos a respeito de trabalho. Uma geração que busca no trabalho uma experiência satisfatória. O que é um pouco diferente quando nós olhamos para os nossos pais, onde eles buscavam uma estabilidade. E isso era satisfatório para eles. Mas, nesta geração, quando nós encontramos na busca da satisfação da realização no trabalho e quando chegam os momentos difíceis, porque afinal de contas no trabalho nós não fazemos só aquilo que gostamos, só aquilo que queremos, só aquilo que traz alegria e contentamento para nós. Chegam momentos que nós precisamos fazer coisas que nós não gostamos. E aí nós temos uma crise na área profissional em algumas pessoas. Como essa busca insaciável pela alegria afeta as amizades. Em um tempo de tantos relacionamentos utilitaristas, onde as pessoas criam seus grupos de afinidades por aquilo que as pessoas são, por aquilo que as pessoas possuem, pelo que elas podem oferecer.
Quando se busca um amigo, se busca alguém que pode lhe oferecer algo para contentamento e alegria. E veja como isso é destrutivo e tão presente na nossa cultura. E a conclusão que nós chegamos é a seguinte: o resultado da busca insaciável por alegria quase sempre é vazio e tristeza. Quando nós respondemos à pergunta: o que somos capazes de fazer para obter alegria? Olhamos para esse ser humano hedonista, para esse ser humano insaciável nessa busca. Quase sempre o resultado vai ser a tristeza. Porque nós ligamos aos nossos momentos de contentamento e alegria a alguns pontos da nossa vida que nós podemos obter, fazer, realizar, mas nós não entendemos que o contentamento ele vem de um propósito maior. E o que nós precisamos compreender no Senhor é justamente isso. Geralmente as pessoas associam alegria a momentos favoráveis, mas a palavra nos ensina a encontrarmos alegria no cumprimento dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. E nós, este mês, estamos refletindo na carta de Paulo à igreja em Filipos. Estamos refletindo na carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, escrita em um contexto difícil, em um contexto romano, hedonista, da busca do prazer, da satisfação pela glória humana, por aquilo que eles podiam obter em suas riquezas, na busca da autossuficiência, do individualismo, onde o próprio indivíduo ele se basta. E Paulo ele vai escrever para esses irmãos para que eles possam se lembrar de alguns pontos, para que eles possam ser encorajados a continuar a viver, a caminhar seguindo este propósito. E hoje nós vamos refletir no capítulo 2. Abra sua Bíblia, capítulo 2 da carta aos Filipenses. A palavra do Senhor, ela diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedientes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Senhor, te pedimos, ó Pai, que pela ação do teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, fale aos nossos corações, para que possamos compreender a beleza da Tua Palavra, para que possamos compreender a alegria de viver segundo os Seus propósitos, em nome de Jesus. Amém.
Paulo está dando sequência na sua carta, e como uma narrativa de uma carta, o capítulo 2 está intimamente ligado ao que Paulo estava ensinando na segunda parte do capítulo 1, a partir do versículo 17, quando ele diz: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo. E agora o que Paulo ele vai fazer é justamente ensinar para esses irmãos, mostrar ou lembrar para esses irmãos o que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E Paulo ele começa falando da sua alegria, da alegria que ele tem na igreja em Filipos, na alegria que ele tem na vivência, em saber, em receber as notícias desses irmãos e como eles estavam vivendo. E ele vai começar dizendo: olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, sem entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. O que Paulo está dizendo aqui? Se existe, então, uma consolação de amor, se existe uma comunhão do Espírito, se existe esse amor, se existe esse afeto entre vocês, então dê um passo a mais. Paulo está dizendo: eu estou alegre com vocês, mas isso pode ser cheio, isso ainda pode ser completo. Por isso que Paulo ele vai dizer então: completai a minha alegria. E Paulo, então, ele vai falar sobre a alegria nos propósitos de Deus. Por isso, em primeiro lugar, temos alegria nos propósitos de Deus quando vivemos em unidade. Versículo 2, acompanhe comigo. De modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que desafio, meus irmãos! Viver em unidade, viver em comunhão, pensando, tendo o mesmo pensamento, tendo a mesma motivação. Paulo ele está falando sobre uma disposição interior. Paulo está falando sobre viver com o mesmo amor e propósito. Paulo não está dizendo para todos pensarem iguais como um robô. Não, não é isso. Como uma série de pessoas que são iguais. As pessoas são diferentes, pensam diferentes, mas no amor, mas no conhecimento de Cristo, na disposição de vida, vivem de modo igual. Em uma disposição em viver em unidade, em uma disposição em viver em amor uns com os outros. E quando nós olhamos para o Salmo 133, ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha como que existe uma bênção do Senhor para a unidade. Para que esses irmãos possam viver unidos, sabendo que eles são pessoas diferentes, mas à disposição em caminhar junto. Essa sim deve ser a disposição que provém do Senhor, do amor de Cristo para as nossas vidas. E este é o propósito de Deus para nós. Esses irmãos passavam por algumas dificuldades, como nós falamos aqui. Os filipenses enfrentavam perseguições do Império Romano, perseguições por linhas filosóficas, perseguições por pseudos mestres que estavam surgindo no meio deles com uma pregação do evangelho que olhava apenas para benefício próprio. E o que Paulo está dizendo, falando para eles: olha, vivam em unidade,
Paulo está dizendo sobre como eles devem enfrentar as problemáticas da vida. Existe no capítulo 4 algo que estava acontecendo na igreja em Filipos. Uma discórdia entre duas irmãs, entre Evódia e Sintique. Por algum motivo, nós não sabemos qual é o motivo dessa discussão entre essas duas irmãs, mas que a igreja corria o risco de ser envergonhada por conta do seu proceder. Por isso que Paulo está exortando esses irmãos a respeito da unidade. E como nós lidamos com os diversos problemas da nossa vida, precisamos nos lembrar que fazemos parte de um corpo, que temos a mesma disposição de vida. E aí, por isso, Paulo ele vai dizer no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como nós lidamos com os problemas da nossa família quando, na busca pela alegria, na busca pelo contentamento, existe uma discórdia, na busca daquilo que nós gostamos, queremos? Como que nós lidamos com isso no trabalho, nas nossas amizades? Lembrando que nós fazemos parte de um corpo. Lembrando que nós vivemos em unidade com Cristo e com os seus filhos, com a igreja que é o corpo de Cristo. E como nós devemos proceder então? Proceder em amor. Paulo está falando sobre uma comunhão interna, mas Paulo também está falando sobre um procedimento externo, sobre como as pessoas estão vivendo nas diversas áreas da vida e como que em tudo em nossa vida nós devemos lembrar que nós vivemos em unidade com este corpo e nós temos um proceder, uma forma de viver. E aí Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a sua forma trina, quando nós olhamos para a Trindade, nós aprendemos a respeito sobre o que é unidade. Deus é glorificado em sua Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas com funções diferentes, porém são um só Deus e vivem eternamente em comunhão de amor e deleite mútuo. Quando vivemos em unidade, refletimos o perfeito relacionamento que existe entre as três pessoas da Trindade. E então glorificamos a Deus. Quando vivemos em unidade com os nossos irmãos, quando vivemos em comunhão na vivência do corpo da igreja, mas como nós entendemos que na minha família, no meu trabalho, na minha escola, onde eu estou, eu ainda faço parte deste corpo. A unidade ela não existe somente presencialmente, em comunhão com os irmãos, mas no entendimento quando eu estou fora de pertencimento a este corpo, de entender que eu faço parte. E a busca insaciável para a alegria, quando nós olhamos para a nossa cultura, essa busca que nós temos nos leva a viver em uma cultura do individualismo. Onde eu vou dizer, não, eu quero a minha alegria, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero. E olha, não importa muito o que as pessoas pensam, eu não devo nada para ninguém. Quantas vezes nós escutamos isso? Eu não devo nada para ninguém. E o que Paulo está dizendo é que quando nós fazemos parte de um corpo, quando nós vivemos em unidade, o nosso proceder ele é diferente. Por isso que na carta aos Romanos, Paulo ele vai dizer, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. De fato, queridos, não fiqueis devendo nada às pessoas, mas quando nós pensamos na nossa vida, nós devemos o amor. E isso fala
da nossa postura. Isso fala do nosso estilo de vida. Isso confronta como nós entendemos a busca pela alegria com base em momentos, circunstâncias favoráveis, ou se nós compreendemos a alegria com base nos propósitos de Deus para nós. Temos alegria nos propósitos de Deus quando vivemos em unidade. E em segundo lugar, temos alegria nos propósitos de Deus quando vivemos em humildade. Paulo vai dizer no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja a primeira parte do texto, nada façais por partidarismo ou vanglória. Paulo está dizendo aqui, não devemos ser movidos por rivalidades maldosas. Não devemos viver de forma egoísta, buscando honra e prestígio próprio. Paulo está lembrando daqueles lá do capítulo 1, e quando ele fala que pregavam o evangelho para benefício próprio, que pregavam um evangelho disfarçado para que eles pudessem ser beneficiados. Quando nós olhamos lá para o versículo 17, aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia insinceramente. Eles não pregam com a motivação correta. Eles não pregam de forma sincera. Eles pregam buscando a sua própria glória. Como Paulo ele faz esse jogo de uma afirmativa negativa e algo então que nós devemos fazer, algo positivo, ele continua, mas por humildade. A palavra humildade para os não cristãos tem um sentido muito negativo. A palavra humildade lembra de alguém, ou lembra de uma terra onde os romanos eles invadiram, conquistaram algum território e pegaram algumas pessoas daquele território e fizeram dessas pessoas escravos. Essas eram pessoas humildes. Essa era a ideia de humildade. A ideia de humildade, nesse contexto, era uma ideia de perda. A ideia de humildade, nesse contexto, era uma ideia de derrota. O que também é muito parecido com o que nós vemos em nossa cultura sobre como nós vivemos. Às vezes, quando nós lidamos, agimos de forma humilde, não vivemos de forma altiva, parece que nós perdemos, ou uma cultura onde as pessoas sempre querem ganhar, sempre querem estar acima. Mas William Hendricks, ele fala algo interessante. Quando a graça transforma o coração, a submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor, e daí nasce a verdadeira humildade. Não vivemos humildade por temor, como no contexto da época que alguém foi invadir uma terra e fez de um homem um escravo. Mas vivemos em humildade por causa do amor de Cristo Jesus, que nos ensinou a viver desta forma. Que nos ensina a viver de forma humilde. Por isso Paulo vai dar o exemplo de Cristo, o Rei, sobre a glória de Deus. E ele vai dizer no versículo 6 a 8 do capítulo 2, ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele sendo Deus. Cristo Jesus não deixou de ser Deus para se tornar homem. Antes ele é 100% Deus, 100% homem, mas ele abriu mão de forma temporária de alguns de seus atributos, da sua glória, para que ele pudesse vir em figura humana, como um servo, e a si mesmo se humilhou. Ele se entregou.
um rei glorioso que se esvaziou de toda a sua glória. Viveu como um homem, se colocou em forma de escravo e se humilhou até a morte. E a morte de cruz, ele se entregou, ele se humilhou. Veja como que Cristo, ele confronta todos os padrões de busca por alegria que nós vemos em nossa cultura. Como que Cristo Jesus, ele confronta as nossas vidas. Por isso que Paulo, ele vai terminar dizendo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Diante de uma cultura hedonista, onde muitas vezes a busca pelo prazer leva pessoas a humilharem umas às outras, Cristo nos convida a sermos humilhados para que o seu propósito seja cumprido e o seu nome glorificado. Esse é o convite de Cristo para a nossa vida. Isso quer viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Vai contra tudo que nós vemos em nossa cultura. Toda a busca de um ser humano insaciável por prazer, por alegria, por obter, por ter, e que muitas vezes pisa, humilha um outro ser humano para obter a qualquer custo. Mas antes, Cristo Jesus, ele nos ensina a ser humildes. Nos ensina que no seu reino, perder significa ganhar. E em terceiro lugar, temos alegria nos propósitos de Deus quando colocamos o interesse dos outros à frente dos nossos. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está dizendo aqui é: não viva apenas para os seus próprios interesses. Não viva buscando apenas aquilo que te traz alegria e o contentamento, olhando para esse ser humano insaciável. Que essa busca por alegria constante, aonde você passa por cima de tudo e de todos para obter algo, não viva dessa forma. Isso vai te levar à tristeza. Isso vai te levar à perda da sua família. Isso vai te levar a uma crise sobre onde você está e o que você está fazendo. Isso vai levar você a perdas de relacionamentos importantes para você. Não viva desta forma. O que Paulo está dizendo aqui é que quando nós percebemos o quanto Cristo amou o nosso irmão, se torna mais fácil termos interesse pelo próximo. Quando nós olhamos para o nosso próximo e entendemos aquilo que Cristo fez não só por mim, entendendo que o sacrifício de Cristo Jesus foi para o meu irmão, que o alcançou, que Cristo amou a vida do meu irmão, que Cristo se entregou por causa do meu irmão, o que farei então eu pela vida dele? Aí eu entendo a importância do próximo. Porque eu entendo como Cristo amou. Aí eu deixo de olhar somente para a minha vida e eu passo a olhar para a vida do próximo. Por isso, então, que Paulo ele vai lembrar lá no versículo 8 do capítulo 2, daquilo que Cristo Jesus ele fez, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque Cristo Jesus entendia um propósito maior, o propósito de Deus, daquilo que Deus estava fazendo e como ele era parte daquilo que Deus estava fazendo. Como que ele deveria se entregar, como que ele deveria pagar o preço dos nossos pecados, como que ele deveria morrer a nossa morte, para que nós possamos ter vida. Cristo Jesus assumiu a forma de servo.
nos serviu com a sua própria vida, para que nós possamos ter uma nova vida. Como nós aprendemos a olhar para o próximo? Quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus que se entregou. Aí sim, isso confronta a nossa cultura. Isso confronta a nossa forma de viver. Isso confronta a nossa busca pela alegria. Diante de uma cultura egoísta, viver entendendo os propósitos de Deus significa repartir. Diante de uma cultura egoísta, onde cada um olha somente para si mesmo, onde cada um olha somente para aquilo que o satisfaz, olhar para Cristo significa colocar o interesse do próximo à frente, significa repartir. Em um livro, Sofrimento, de Elizabeth Elliot, ela diz algo interessante a respeito do menino que compartilhou o seu pão e o seu peixe para que Cristo Jesus então pudesse multiplicar e uma multidão fosse alimentada. E ela diz o seguinte: se minha vida estiver despedaçada quando entregue a Jesus, pode ser porque os pedaços alimentam uma multidão, enquanto um pão inteiro irá satisfazer apenas um pequeno garoto. Deus quer fazer de nós pão partido e vinho derramado para benefício do mundo. Deus quer fazer de nós pão partido e vinho derramado para benefício de muitos. Para que possamos viver para a glória de Deus, mesmo que isso nos custe muito. Para que nós possamos descobrir a alegria, não em momentos, não em coisas, não em circunstâncias, mas naquilo que Deus tem de propósito para nós, de vivermos para a sua glória. E isso às vezes significa ser despedaçado. Isso às vezes significa os nossos paradigmas, o nosso modo de vida ser quebrado, para que então possamos repartir. Elizabeth Elliot, ela termina este capítulo com um pensamento de Hugo Bassi, e ele diz o seguinte: meça a sua vida pela perda, não pelo ganho, não pelo vinho bebido, mas pelo vinho derramado. Pois o poder do amor está no sacrifício do amor, e aquele que mais sofreu tem mais para dar. Se você avalia a sua vida e você perdeu muito, se você avalia a sua vida e você deixou de obter muito, mas isso foi para a glória, isso foi para cumprir os propósitos de Deus, alegre-se com isso, porque você tem muito para dar. É porque você tem muito para repartir. Descubra a alegria nisso, como Paulo, lá no versículo 17 do capítulo 2, que ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Paulo está dizendo, mesmo que eu tenha que ser sacrificado, mesmo que para poder servir a vocês eu tenha que ser sacrificado, tenha que pagar o preço, isso me causa alegria, porque esta é a alegria nos propósitos de Deus. Paulo então, no versículo 12 ao versículo 13, recomenda o desenvolvimento da fé. E ele vai dizer o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Sabe de onde vem toda essa perspectiva de vida? Não vem de um ser humano
caído, que se perdeu em suas ambições por causa do pecado, de um ser humano insaciável na sua busca por alegria. Mas de onde vem a compreensão da alegria em viver os propósitos de Deus? Quando nós entendemos com tremor e temor que quem opera isso em nós é Cristo, é Deus. É o Senhor em nossas vidas que proporciona, que nos capacita a viver segundo os seus propósitos. O querer de Deus é que possamos viver em unidade, em humildade, colocando o interesse dos outros à frente dos nossos. E às vezes você está pensando, que difícil, que desafiador viver dessa forma, tirar o centro da nossa alegria dos padrões desse sistema, dos padrões deste mundo, em como este mundo vive de forma insaciável e olhar para os propósitos de Deus, para os propósitos eternos e ter alegria nesses propósitos. E aí talvez você pergunta, como podemos ter alegria nos propósitos de Deus? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando para o que Cristo fez por nós, em troca de toda a alegria que lhe estava proposta, abriu mão da sua vergonha, abriu mão, sofreu, padeceu, mas o resultado é que ele assentou-se à direita do trono de Deus, e isso traz uma esperança gloriosa para as nossas vidas. Por que viver os propósitos de Deus? Porque esses propósitos são eternos. O que nós vivemos aqui é passageiro, vai passar, mas nós temos uma esperança maior na eternidade, naquilo que Cristo Jesus fez e onde Ele está, e que um dia estaremos com Ele. E é o que Paulo ele vai dizer também, como é possível viver os propósitos de Deus, olhando para a eternidade. Veja o versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o glorificou sobremaneira. A esperança na glória de Deus. A esperança que nós temos na eternidade. É isso que faz com que possamos viver não de forma momentânea e passageira, mas de forma olhando para os propósitos eternos. E isso nos traz uma alegria hoje. Que essa alegria, que esse entendimento, que isso possa confrontar a sua vida nesses dias, transformar o seu coração. Deixa eu deixar com você algumas perguntas para você refletir e praticar. Como você tem buscado a alegria? Em que você tem colocado? Nos padrões passageiros e terrenos? Passando por cima de algumas pessoas? Vivendo de modo que não é digno do Evangelho de Cristo Jesus? Que você possa descobrir a alegria que vem do Senhor. Olhar para o que Ele fez por você, para o propósito do Senhor, para o propósito de Deus na eternidade, o que Deus está fazendo e como a graça do Senhor nos alcança. E reconhecer que precisamos viver em unidade, em humildade, buscando o interesse de outras pessoas, vivendo segundo o seu propósito. Você tem vivido em unidade com o corpo de Cristo, com a mesma disposição? Você tem olhado para os irmãos dentro da nossa comunidade na fé,
daqueles que estão precisando de algum auxílio, se importando, orando por eles. Mais ainda, como é a sua postura no seu trabalho, na sua família, na sua escola, fora desse ambiente? Como você está vivendo? O que as pessoas dizem a seu respeito é o que elas dizem a respeito do corpo. O que as pessoas dizem a respeito da sua postura é o que as pessoas dizem a respeito do corpo que vive em unidade. Lembre-se que você vive em unidade. Terceira pergunta: quanto você já perdeu em favor de beneficiar os outros? Às vezes isso pode te entristecer, mas eu quero te encorajar a alegrar-se com isso, para a glória de Deus. Alegre-se com isso. Tenha alegria em seu coração e viva segundo os propósitos de Deus para a eternidade, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Que diante de uma cultura egoísta, hedonista, buscando seus próprios prazeres, a satisfação, a alegria momentânea, o contentamento momentâneo, nós podemos descobrir a alegria verdadeira que vem do Senhor, em um estilo de vida diferente, ó Pai, que vem do Senhor para nós, ó Deus. Transforma, Pai, os nossos corações, transforma a nossa vida, que possamos, ó Deus, viver além desse estilo de vida apenas momentâneo, Pai, mas que possamos viver, Deus, olhando para os propósitos do Senhor para as nossas vidas, Pai. Viver, Deus, em unidade, com humildade, olhando para as pessoas, aprendendo com Cristo Jesus a cada dia. E que saber dessas verdades, que estamos vivendo não de forma momentânea, mas vivendo, olhando para a eternidade, isso possa trazer alegria hoje para os nossos corações. Fortalece as nossas vidas, ó Pai. Reanima os nossos corações, traz a alegria que vem do Senhor, a alegria do Senhor que é a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas consolações e a alegria do Teu Santo Espírito esteja no lar de cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.